Olá, trader! Nessa aula você vai conhecer os indicadores tape reading. Mas como assim indicadores? No gráfico? Sim! Esses são indicadores de tape reading que podemos utilizar no nosso gráfico convencional. Dessa forma, você pode realizar a análise do fluxo das ordens através dos indicadores em conjunto com a análise gráfica simultaneamente, de forma única. Então, vamos conferir com o André Antunes como utilizar os indicadores exclusivos do plugin Tape Reading, que vão ampliar o nosso escopo de análise no mercado. Fala pessoal, primeiramente agradecer o convite da Nelogica por mais uma aula sobre o plugin Tape Reading. Hoje vamos falar sobre os indicadores Tape Reading, indicadores que complementam, que turbinam o gráfico Tape Reading. E eu tenho que dizer para vocês, esses são os indicadores de maior potencial em tendência. Para mim, os melhores indicadores de tendência de mercado e com grande diferencial, são indicadores atemporais. Então, independente do gráfico que você usa, independente do tempo que você usa, a informação sempre vai ser a mesma, principalmente ali no indicador acumulado da agressão. Então, usem esse indicador com sabedoria, porque eles entregam muitas operações e operações com grande potencial de acerto, tá bom? Vamos lá. Indicadores Tape Reading, tá? A gente tem um conjunto de indicadores de Tape Reading com as suas variáveis, porém temos dois indicadores que a gente utiliza no operacional, ou seja, utiliza em real time, em tempo real, e temos indicadores que a gente só utiliza para estudo, tá? Os dois indicadores que a gente utiliza pro operacional e os indicadores que a gente vai mais trabalhar aqui é o acúmulo de agressão, tá? Que é o saldo acumulado de agressão do dia, tá? Aqui é a respeito do dia, tá? E o volume de agressão baseado aí no candle que você escolheu, tá? No tempo que você está olhando o gráfico, na verdade, na variação que você está olhando o gráfico. A gente tem dois conjuntos de indicadores que são para estudos: agressão média e tempo de agressão, tá bom? A gente vai falar agora em detalhes o que é cada um e depois a gente vai para o Profit ali mostrar na prática como colocar ele no gráfico e qual é a utilização dele, beleza? Acúmulo de agressão saldo ou quantidade acumulada de agressão no dia, tá? É um indicador que a gente utiliza aqui na parte de baixo do gráfico, aonde ele mostra para a gente qual é o acumulado da agressão. Nesse caso aqui, o dia teve um acúmulo de agressão na compra e nesse dia, agressão na venda, agressão na compra, agressão na venda, agressão na compra, ficou variando aqui e depois acumulou na venda, tá? A gente pode ver ele através desse gráfico aqui, né, diária ou aqui embaixo, tá bom? Esse último linha aqui embaixo representa o acúmulo de agressão saldo. Mas Antunes, eu posso usar ele no gráfico Tape Reading detalhado? Pode também. Você pode usar no gráfico compacto ou no gráfico detalhado. Então aqui a gente mostra a quantidade de acúmulo de agressão e aqui na linha de cima a gente tem evolução, ó. Tava em menos 5.500, 5.400, 5.500, 5, 4.600, 5, aí foi aumentando. 5.900, 5, e aí foi 7.000, 8.000, 8.000. Então aqui a gente pode ver na parte diária ou na parte numérica superior, tá bom? Acúmulo de agressão saldo. O acumulado da agressão é um dos principais indicadores de fluxo de ordens. Ele é calculado somando todo o lote agredido pelos compradores, agressão de compra, subtraindo de todos os lotes agredidos pelos vendedores, agressões de venda. Ou seja, o acumulado de agressão é a soma aí
de agressão de compra com agressão de venda. Como a agressão de venda ela é negativa, quando você junta os dois, a gente tem um saldo ou positivo, se esse saldo for positivo na compra, ou negativo, se esse saldo for de venda, tá? Quando o indicador está acima de zero, significa que o fluxo daquele dia ou o período que você definiu está inclinado para a compra. É muito importante prestar atenção na intensidade, ou seja, em quão rápido o indicador sobe ou cai e o patamar que ele atinge, pois ele é um termômetro da magnitude de lotes que ainda podem vir para o mercado. De novo, todas as ferramentas de tape reading não funcionam como foto, elas funcionam como um filme. Você tem que analisar o que está acontecendo, como aquela história está sendo contada, tá? Não adianta olhar o acumulado de agressão, por exemplo, em menos 20 mil e achar que é para vender. Como chegou em 20 mil? Está acelerando? Está diminuindo? Então é importante você entender o contexto por trás do mercado. O ponto positivo desse indicador é a objetividade, porque independente do critério de compilação, a magnitude do acumulado sempre será a mesma, tá? Volume de agressão, saldo. Agora a gente não está falando do dia, a gente está falando por candle. Então, qual é a quantidade acumulada por candle, tá? Então, a gente pode ter uma acumulação de 1.000, uma acumulação de 500, uma acumulação aí de 3.000. Depende da variação que você coloca no seu candle, tá? Você pode usar candles aí por minuto, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, mas a gente não recomenda. O gráfico Tape Read, o plugin Tape Read não foi construído para ser usado com tempo e sim com variação de preço, o que a gente chama de eventos, tá? Então você pode usar um gráfico no dólar, por exemplo, de 8 Ps, de 12 Ps, dependendo aí do tamanho médio dos movimentos. No índice de 100 Ps aí ou 20 Ps, dependendo do tamanho médio dos movimentos, tá? Tudo é baseado na volatilidade do dia. A forma que você configura o seu gráfico Tape Reading é baseado na volatilidade do dia, do tamanho médio dos movimentos, tá? A gente pode utilizar tanto no gráfico compacto como no gráfico detalhado. Então, ó, esse candle aqui, ó, é um candle de baixa que teve um volume de agressão ou quantidade de agressão de 150 negativo. Esse candle positivo, que é esse candle aqui, teve um volume de agressão de 350. E aí você vai tendo o volume de agressão por candle. É muito interessante quando isso aqui acontece, ó. Uma sequência de aumento de volume. Então, ó, 140, 305, 635. Percebam que o mercado fez um movimento de alta. 545, subiu mais um pouco, não teve mais agressão, o mercado estabilizou. Ficou com agressões pequenas aí, o mercado não sai do lugar, tá? Ele começa a se mexer quando tem uma agressão um pouco maior. Então, mensurar, comparar o tamanho das agressões, o entendimento do contexto do mercado é que vai dizer se você vai usar esses indicadores da maneira certa ou da maneira errada. É sempre importante olhar a quantidade e principalmente a evolução. Qual é a sequência desses indicadores, tá bom? São dois indicadores que a gente vai utilizar em tempo real. O saldo da agressão aqui do dia, né? Quantidade, acúmulo de agressão do dia e o volume de agressão por candle, tá? Porém, a gente tem aí outros indicadores para estudos que a gente vai falar já já. O volume de agressão é um indicador que mede o quanto teve de agressão líquida em um determinado candle. É um indicador muito comum para validar rompimentos, avaliar fraqueza de agressão durante correções ou pullbacks dentro aí de outros cenários, tá? A agressão média, ela mostra a
quantidade de agressão média por candle. Qual é o tamanho médio da agressão? Ah, tá saindo mais negócio de 20 lotes, tá saindo mais negócio de 50 lotes, tá saindo mais negócio de 100 lotes. É muito importante para a gente estudar um novo ativo e determinar o que é uma agressão atípica. Por exemplo, se você olha o ativo e percebe aqui, ó, se a gente traçasse uma média aqui, ó, ela deve ficar mais ou menos nessa linha aqui, a gente vai perceber que o tamanho médio são 20 contratos de agressão. Então, acima de 50 ou acima de 100, que são 2 ou 3 vezes maiores aí que o tamanho médio, é uma agressão atípica. Aí você já sabe que você vai configurar os seus alarmes, você vai configurar os seus destaques de negócio na negociação atípica, ou seja, 2, 3 ou 5 vezes maior que a agressão média, tá bom? Esse indicador é obtido somando todas as quantidades das ordens originais de compra e venda e dividindo pelo número de ordens. Na verdade, ele mede o tamanho médio em lote da agressão de um ativo. Apesar de não ser um indicador recomendado para acompanhar em tempo real, devido à ausência de sinalização, não tem ali um sinal de entrada, o plugin Tape Reading permite que o usuário conheça as variáveis chaves de um ativo de forma rápida. Imagina que você decide operar milho. Você vai estudar a agressão média, você vai estudar o tempo da agressão média para analisar como que o mercado se comporta. São agressões pequenas, são agressões grandes, são várias agressões ou são poucas agressões, tá? Então, agressão média e tempo de agressão determina aí as variáveis chaves de um ativo, tá? Tempo de agressão, a mesma coisa, a gente vai analisar qual é o tempo entre as agressões por segundo. Quanto menor esse tempo, mais volátil é o mercado, mais liquidez tem o mercado. Quanto maior esse tempo, mais parado é o mercado, mais complicado é operar, tá bom? Esse indicador é obtido somando o tempo em segundos entre as ordens originais, independente de ser de compra ou venda, e dividindo pelo número das ordens. Na verdade, ele mede o tempo médio entre as ordens a mercado, entre as agressões de um ativo. Assim como a agressão média, esse indicador não é recomendado para tempo real, devido à ausência de sinalização, mas é uma forma simples de conhecer e comparar rapidamente as variáveis-chave de um ativo. Então, a gente falou de 2 indicadores que a gente utiliza em tempo real, que dá sinais para a gente, que dá confirmações para a gente, e 2 indicadores de estudo, tá bom? Vamos agora aí para o Profit para a gente ver na prática como que funciona esses indicadores. Então vou lá para o Profit, subir o Profit aí na tela para vocês, olha lá, Profit Pro, tá bom? É a ferramenta que eu uso, é a ferramenta que eu ajudei a desenvolver e a ferramenta que eu mais recomendo, tá? E você pode, de novo, turbinar ela com o plugin Tape Reading que te libera esse menu aqui. Então vamos lá, Tape Reading, novo gráfico, tá? Abrir um gráfico do Dolphoot. Eu gosto do gráfico preto, né? Então eu clico no botão, propriedades, botão direito, gráfico, saio de azul aqui para preto, tá? E dou OK. Agora sim, a gente vai utilizar o gráfico aí na configuração que eu mais prefiro, mas isso é a particularidade de cada um. Gráfico de 30 minutos, a gente não utiliza o gráfico de 30 minutos, vamos utilizar um gráfico aí, por exemplo, de 12 Ps, tá? Que são 12 ticks de variação. Agora sim, fica melhor analisar o dólar. A gente pode olhar o mini dólar, porque é onde o maior fluxo do mercado está. Então a gente colocou um gráfico de 12 Ps, ou seja, o candle troca a cada variação de 12 ticks. O dólar é meio ponto, então quando varia 6 pontos, ou seja, 12 ticks de variação, o candle muda. Antunes, como que eu insiro o indicador aqui? Você pode clicar com o botão direito em cima do candle, propriedades, tá bom? Tape Reading. E aqui, exibir acumulado de agressão. Então, você clica aqui e dá aplicar. Olha lá,
ele mostrou para a gente o acumulado de agressão do dia. Então, o dia começou positivo e virou negativo. E você pode exibir o volume de agressão ou o saldo de agressão do candle. Aplicar, ok. Então, a gente tem o dia aqui embaixo positivo, porém com candles positivos e negativos. Antunes, eu quero quantificar essa informação. Você dá zoom no gráfico e você consegue analisar de maneira mais clara aí quanto a gente tem. Então, nesse último candle aqui, ó, a gente tem o dia em menos 18.500 de acumulado na venda, porém com candle positivo, tá? E você pode usar, ao invés aqui dessa célula, você pode incluir o indicador mesmo. Então, vem lá, Tape Reading, inserir indicador. O primeiro indicador aqui, ó, TR, acúmulo de agressão saldo. Você clica nele aqui, ele vai inserir na nova janela, você dá OK. Ele inseriu aqui embaixo, ó lá. O mesmo número aqui, ó, 18.600, 18.600. Ele vem em branco, você pode clicar com o botão direito e mudar a cor. Eu gosto de usar cores de alta e baixa, que são verde e vermelho. Olha lá, o acumulado está vermelho, ele ficou bem acumulado, quase em 50 mil e recuou bastante, tá? Normalmente, o acumulado de agressão, eles não dão o direcional do mercado. Percebam que a gente teve uma inversão de fluxo de acumulado, tá? Foi aonde se iniciou, vamos pegar aqui, ó, a cruz, ó, foi onde se iniciou a queda aqui, ó. Então o mercado caiu, fez um pullback e depois, com o aumento progressivo do acumulado, então ele saiu aqui, ó, de 7 mil, veio para 46 mil, quase 47 mil. O mercado caiu quanto? Ó? O mercado caiu, ó, praticamente 50 pontos, tá? Então uma queda bem expressiva aí no dólar, seguindo o indicador de tendência acumulado da agressão. Então, normalmente os sinais aqui são inversão do acumulado no dia, de positivo para negativo, ou de negativo para positivo, e quantidade. Por exemplo, passou dos 20 mil, passou dos 40 mil, ou passou dos 25 mil, passou dos 50 mil. Depende muito do ativo que você está operando, tá? E você também pode vir aqui, inserir indicador. Vamos pegar aqui, ó. A gente tem agressão média, é para estudo, tá? Tempo da agressão é para estudo e a gente pode pegar aqui, ó, volume de agressão. Eu normalmente uso só dois indicadores aqui, ó, acúmulo de agressão saldo e volume de agressão saldo, tá bom? Para facilitar. A gente pode ver o volume de agressão só da compra, o volume de agressão só da venda, agressão média só na compra e na venda, total, mas eu utilizo sempre o saldo. Então a gente vem aqui em saldo, não inseriu, vamos clicar ali, inserir, a gente tem que clicar em saldo, colocar aqui na janela, ó, inserir em nova janela, ok. Agora sim, inseriu aí a quantidade de agressão por candle. Você pode colocar ele para cima assim, eu gosto de utilizar volume de agressão ou quantidade de agressão aqui em cima e o acumulado do dia embaixo, tá? E aqui a gente tem a descrição por candle. Você pode mexer aqui do lado para diminuir ou aumentar, aqui também para não ficar tão perto. Clicando com o botão direito em cima do indicador, você tem aí tipo de volume e quantidade, você pode desenhar máxima e mínima, então aonde ele fechou, mas a quanto ele chegou, tá bom? No acumulado do dia, você pode clicar com o botão direito, vir aqui em propriedades e definir até parâmetro. Eu quero uma linha quando ele passar de 25 mil. É um ponto importante. Olha lá, quando ele passou aqui de 25 mil, deu um sinal para a gente de continuidade de queda. O mercado estava ali, ó, no mais ou menos, vamos pegar até a mínima dele aqui, ó. Estava no 907, fez mínima 907. Quando rompeu,
ele veio até 45 mil, saiu do 7 e veio para o 77. Caiu praticamente 30 pontos nesse sinal de continuação de tendência, tá? Então são ativos, são indicadores que a gente usa para analisar tendência, tá? Uma outra coisa que a gente pode analisar para estudo, vamos pegar, por exemplo, a Vale. Pegar Vale, ó, pegamos o gráfico de Vale 3, né? Vale 3, pegamos a Vale, acostumado com a Vale 5 antiga, agora Vale 3, e a gente quer saber qual que é a agressão média. Tape reading, inserir indicador, vamos lá aqui, ó. Agressão média total, a gente inclui, vamos esperar aí carregar, tá? E a gente vê aí, esperar carregar aqui, carregou, boa. Ele carregou aqui, a gente vai analisar a média aqui. Então, analisando, ó, a gente tem uma média mais ou menos, ó, 300, 500 ações. Vamos juntar bastante aqui, ó. A média fica nisso, né? Então, fica aqui, ó, em torno aí, ó, de 500 ações com alguns picos, né? Ó, um pico grande aqui, ó, de 50 mil, um pico de 20 mil, mas a agressão média aí, ó, fica em torno de 500 mais ou menos. Então a gente sabe que uma agressão forte em Vale é acima aí de 3 mil, acima de 5 mil. Então rapidamente a gente bate o olho e já tem essa informação. A gente não precisa vir aqui em ferramentas, Times in Trades, abrir o Times in Trades da Vale e estudar todos os negócios para a gente saber qual é aí o tamanho médio. Somar aqui em maneira de planilha é muito mais fácil a gente já ver esse indicador pronto. Então lembrando que a gente tem indicadores aí de tempo real, acúmulo da agressão saldo, volume da agressão saldo, e a gente tem outros indicadores aí de agressão e de tempo para estudo. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado do conteúdo. Coloquem esses indicadores nos gráficos de vocês, é um grande indicador de tendência, e estudem o entendimento desses gráficos, estudem os sinais possíveis que eles te dão ali de indicação. Beleza? Grande abraço, atitude vencedora e até a próxima. Valeu!